Imprensa esportiva rasga elogios à estreia do Fluminense que amassou o Borussia Dortmund. Você não pode perder esse vídeo, esse corte da mídia esportiva que eu trouxe para vocês aqui. Crédito do vídeo a ESPN Brasil, mas antes de tudo já te peço, se inscreve no canal se você é amante do futebol, porque aqui eu trago informações importantes como esta aqui dos principais times do Brasil. O Borussia foi amassado pelo Fluminense, acompanha aqui a matéria completa. Caramba, hein? Hoje, assim, o Palmeiras na estreia a gente já achou que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, né? Já achou isso. Acho que hoje mais ainda, hein, Jean? Hoje realmente o Fluminense teve momentos de amassar o Borussia. Se a gente pegar os números de finalizações, chutes certos, assim, uma supremacia do Fluminense. Teve uma chance ali com o Everaldo cara a cara. Mas assim, claro que é um resultado bom. Quem empatou com o Borussia? Mas, nossa, não tem injustiça no jogo, não teve interferência de arbitragem, mas acho que foi um dos maiores pecados desse campeonato até agora, o Fluminense não ter vencido esse jogo. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Bom, primeiro acho que assim, é importante a gente destacar o ótimo início dos brasileiros na competição. Sim. Porque a gente está falando de times brasileiros que ganharam 2 jogos e empataram 2 jogos. Os que empataram, acho que até mereciam a vitória. Pois é, contra os europeus, né? Empataram contra os europeus, contra os adversários teoricamente mais difíceis das suas chaves. Então, acho que só para ressaltar isso, foi um começo muito bom dos times brasileiros, porque mesmo aqueles que empataram e que mereciam ganhar, teoricamente tem caminhos menos complicados. Agora, eu vou te falar que dos 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que era para muita gente aquele que enfrentava o adversário mais duro, né? O Palmeiras pegou o Porto, que era o 3º colocado do campeonato português, mas o Fluminense pegava um 4º colocado do campeonato alemão, que tinha chegado longe até na Champions League, acabou sendo eliminado pelo Barcelona, e a gente lembra como foi a eliminação, né, o que o Dortmund fez na volta. Então era um time que vinha de um bom momento, ok, os 30 dias sem jogar, talvez façam diferença, mas de qualquer maneira acho que dá pra dizer que era o adversário mais duro dos 4 brasileiros, e pra mim o Fluminense teve a melhor atuação entre os brasileiros, porque não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio foi acontecer aos 19 minutos do segundo tempo, é a primeira vez que ele trabalha no jogo, porque teve uma defesa no primeiro tempo, mas não estava valendo, o lance estava impedido. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente é um pecado, é para lamentar, mas também pelo que a gente viu dos 2 times, né? E eu acho que pelo que a gente vai ver dos 2 adversários da chave, que para mim são 2 adversários bem abaixo, a tendência é que se resolva. Eu arriscaria mais até nesta chave do que no grupo do Palmeiras, que a tendência é que a coisa se resolva no saldo de gols para a primeira e segunda colocação, pela fragilidade dos outros times do grupo. Vamos ver, de qualquer maneira, acho que assim, claro que o Fluminense lamenta, porque ganhar esse jogo era um passo enorme para ter a liderança e a primeira colocação, mas ainda assim não é um mau resultado, né? Se você ignorar o que foi o jogo, não é um mau resultado. Acho que o Fluminense agora tem tudo para passar de fase, resta saber em qual posição. É para ir com muita confiança para os próximos jogos, né, Birner? Porque assim, teve muita personalidade o Fluminense. Foi vertical a hora que precisou ser, a hora que teve que ter paciência, tocar a bola, teve. Muitas associações pela direita, pela esquerda, trocando passes. É um time muito consciente, um time que controlou o jogo. Um time que, de alguma forma, falou, o jogo é meu, o jogo tá comigo, quem define esse jogo sou eu. Eu senti um Fluminense muito assim no jogo. E você, Birner, tudo bem? Concordo contigo, William. Boa tarde, você. Quase falei boa noite. Boa tarde ao Jean, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É o hábito. Não, no mesmo dia, a gente já deu bom dia e boa tarde. É verdade. Só não deu boa noite. Senhor jogo do Fluminense. Pois é, cara. Pra mim, surpreendentemente positivo. Pois porque eu até achava que o Fluminense podia empatar e quem sabe até ganhar do Dortmund. Mas ter esse tamanho de controle sobre a equipe alemã, eu não pensei que fosse ser assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Pensando em times que precisam ter a iniciativa do jogo. Fazendo uma comparação com o Palmeiras, eu também acho que foi melhor que o Porto. O Dortmund é melhor que o Porto. É consideravelmente melhor que o Porto, independentemente da atuação de hoje. O Dortmund não ter sido a atuação ideal da equipe alemã. Não sei se isso tem a ver com o que o Fluminense fez, ou se o time realmente jogou abaixo, mas um jogo extremamente convincente, promissor. É óbvio que o Fluminense não está entre os candidatos ao título. Se o Fluminense for campeão, essas são as coisas mais, assim... improvável. Não, supera o título do Inter contra o Barcelona, do Gabiru, que para mim foi o mais improvável dos títulos das finais de mundiais em confronto direto que a gente viu até hoje. Mas é só elogios, a não ser nas finalizações. Pois é, ali pecou, né? E aí, não acho que foi o peso da estreia, não acho que foi uma questão só técnica, eu não acho que... Às vezes no futebol as coisas não acontecem e hoje só por isso não aconteceram. E, pra mim, só discordo uma coisinha do Jean, mas é uma questão de conclusão. Não dá pra escolher o jogo, amargo o resultado do Fluminense. Falasse antes do jogo, ok, depois do jogo ficou muito amargo. Acho que todos os brasileiros que entraram em campo, quem mais tem a lamentar é o Fluminense e quem tem mais a comemorar é o Botafogo, porque eu não acho que o Botafogo foi melhor que o seu adversário e ganhou o jogo. É um misto de sensações nesse jogo do Fluminense, porque realmente, se alguém falasse antes do jogo, falar, o Fluminense vai conseguir um empate.
acho que muita gente ia fechar. Claro, Fala, claro. Vamos fechar exato. esse empatezinho aqui, É tá por tudo isso que eu certo. digo que não é tão amargo, porque justamente antes do jogo você assinaria. Claro que depois do jogo você lamenta. Agora, se você falasse, talvez o mais otimista dos torcedores do Fluminense, talvez, mas assim, a maioria da torcida do Fluminense chegasse e falasse assim, ó, mas o Fluminense, ele vai ser bem superior ao Borussia, ele vai controlar o jogo, ele vai dominar o Borussia, só vai ficar no empate, mas ele vai dominar, ele vai chutar mais a gol, ele vai ter todos os números melhores, posse de bola, ele vai amassar. Acho que nem o mais otimista ali conseguiria imaginar isso. Por isso que fica esse misto de sensações, né? Sim. Ok, fecharia o empate, mas depois você vê o jogo, você fala, Mas caramba... o torcedor tem que ter orgulho dessa atuação. Tem que ter orgulho. Eu acho, Muito. e esse é um ponto para passar para o Calçade. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição. Que há muito tempo eu não vi do Fluminense no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, o Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial, nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Jogou no dia 1º de junho, foi para campo hoje. 16 dias com o treinador, chegou primeiro nos Estados Unidos, poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo, e era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado, bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi o Fluminense que surpreendeu. Surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou aquela detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canóbio. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Você, analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto de um time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Porque senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei, achei o Fluminense surpreendente. A gente estava falando nesses dias do jogo do Botafogo de alguns erros que o Renato Paiva cometeu, né? E que, o que aquilo pesou no segundo tempo para o Botafogo. Hoje a gente tem que dar o braço a torcer, você já falou aí do Renato, e olhar para as mexidas, para a escalação e tal, e falar, pô, hoje o Renato foi bem demais? Eu acho que sim, assim, primeiro que não havia motivo para nenhuma contestação em relação à equipe inicial. Óbvio que depois, né, à medida que o jogo vai correndo, que o Fluminense vai criando e que a bola não vai saindo, a presença do Cano no banco gera um monte de discussão, então, mas é óbvio que se o Cano está em condições, óbvio que se ele está fisicamente bem, ele vai jogar. Então, aí é óbvio que não é uma escolha do Renato de dizer, puxa, não vou esperar um pouco, vou ser mais prudente. Não, é uma questão de quem está em condição de jogar e quem não está. É isso aí, pessoal. O Fluminense de Renato Gaúcho surpreendeu os alemães e deixaram eles malucos. O empate foi lucro pro time da Alemanha. Borussia Dortmund, a muralha amarela, passou mal na mão do Fluminense. Eu quero saber o que você achou dessa partida. Por detalhes, o Fluminense não saiu com a vitória, e se saísse com a vitória não seria nada de absurdo. Amassou realmente o Borussia Dortmund. Se você não acompanhou, acompanhe os melhores momentos, que você vai perceber do que eu estou falando. Comente aqui a sua opinião sobre a estreia do Fluminense, que foi a melhor estreia dos brasileiros até agora, apesar de não ter vencido. Comente aqui se você acha também que foi a melhor estreia. E claro, tá com o like para ajudar o trabalho e se inscreve para não perder os próximos vídeos.